desdobramento desse caso tão trágico dessa moça que foi aí assassinada, um caso de feminicídio, e o rapaz lá que assassinou disse que ela o recusou, que ela disse que ele era nojento, que era isso, que era aquilo. Como é que funciona toda essa situação? Nessa segunda-feira a gente também viu mais um caso aqui em Curitiba. A gente está aqui em Rio Negro, perto de Curitiba, e Curitiba também presenciou uma outra situação bastante delicada. Do outro caso, onde um pai que já estava com medida protetiva vai com a mulher e mantém a mulher e a filha cativeiro, né, como refém, e coloca gasolina. Eles falaram de um líquido inflamável, não sei que líquido era esse, né? Provavelmente gasolina, algum combustível que foi colocado nessa intenção de repente tocar fogo, matar todo mundo, morrer os 3 e coisas do gênero, né? Então 2 casos na segunda-feira aí. Aliás, são 3, viu, Davidson? 3, 3 casos. Eu só vi esses 2, Nelson. O marido, não sei se era marido ou mulher, também passou na Globo. Ele ateou fogo, jogou álcool na mulher. Ele conseguiu jogar álcool e ateou fogo nela. E ela tá na UTI. Então são 3 casos só essa semana. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso, né, Nelson? Para mudar isso eu não sei, eu tenho que entrar aí ao vivo agora. Pode entrar, vamos. Eu vou passar na frente das câmeras. Passa na frente das câmeras aí que não tem problema. Alô, olá, boa noite pessoal, boa noite pessoal. Vamos. Nelson, tem água para você aqui. Tem água. Tá? Tem água aqui, e aqui a gente vai acompanhar o que o pessoal vai estar falando aqui na TV Rio Mafra, né? Também eu já vou entrar aqui. Se quiser fazer a sua abertura, Nelson, conversar com o povo da TV Rio Mafra. Gente, tá uma lua lá fora desse tamanho, tem uma lua para cada um. E tá um frio terrível. E nós estamos aqui ao vivo no celular do nosso amigo. Aqui que eu coloco o fone. Onde eu coloco o fone de ouvido? Sim. Onde que é aqui? Eu acho que é aí mesmo. Ou é aqui? Não, ali não, aqui, né? Isso, acho que é aí mesmo. Aí mesmo. Pode mandar ver aí que o fone é pra... Vamos ver se tá pronunciando. Se tá tudo e aqui é áudio. Aí aumenta, isso aí mesmo. Aqui aumenta. Pessoal, enquanto o Nelson está preparando a parte técnica ali, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses homens, tá, que não conseguem aceitar que um caso terminou. Como é que funciona isso pelo ponto de vista da psicanálise? A gente sabe que é uma situação complexa, delicada, que não é tão simples quanto eu vou falar para vocês aqui. Mas de uma forma assim, muito simples e muito genérica, me desculpe os profissionais da área de saúde mental que estão me escutando, mas eu preciso traduzir isso de uma forma mais simples. São homens que não cresceram, são homens que estão infantilizados, eles estão presos lá na infância. Lembra na infância que a mãe dizia assim: eu vou comprar, mãe, eu quero o bolo e quero o sorvete, filho, ou é o bolo ou é o sorvete. Daí ele chora, ele briga e ele não aceita que ele vai ter que escolher entre o bolo e o sorvete. Isso é um processo comum na infância. Então toda criança passa por esse processo e precisa aprender com isso. Tem criança que não aprende, tem pais que tentam compensar tudo isso. Então o pai não tem presença, esse pai não está junto com o filho, às vezes são pais separados e precisa compensar isso, e a criança acaba não aprendendo a aceitar coisas que são frustrantes na vida, e a pessoa não aprende que tem momentos que não dá certo. E justamente a gente vai ver esse desdobramento numa fase adulta, onde a pessoa continua presa lá na infância. Ou seja, esses 3 maridos aí, eles não aceitam que a mulher possa, por N motivos, ou até sem motivos, não amar mais. E se não ama mais, Nelson, qual é o problema? Entende? A gente precisa entender que não há problema nisso, que o outro é o outro, e que as coisas têm que acontecer, mesmo que não haja esse entendimento de que pode acabar. Então o relacionamento pode acabar, mas há uma infantilização nesse processo. E isso eu gostaria de conversar e dizer a respeito das questões clínicas envolvidas, como é que se trata isso, como é que se evita tudo isso. Maravilha. O João está aqui, entrou e saiu aqui, não sei o que aconteceu. Bate-papo ao vivo aqui. Ele disse que está feio, realmente está feio essas coisas, né?
o que está acontecendo. E está crescendo, né, Nelson? Por mais que haja um aumento da restrição, vamos dizer assim, de se coibir isso, como a gente teve aqui, Delegacia da Mulher, aparatos específicos para proteção feminina, apesar disso tudo, a gente vê isso crescer. Apesar de ter se tornado um crime hediondo, de ter aumentado a punição, apesar da Lei Maria da Penha, mesmo assim a gente vê esses casos crescendo. Então, eu pergunto isso aí para o pessoal que está assistindo, né? O que vocês acham? O que está faltando para que a gente possa dar um basta nisso e até evitar? Por exemplo, você que é mãe que está assistindo a gente agora, será que algumas atitudes da família, alguns comportamentos que a gente chama aí de disfuncionais, uma família que não é funcional, uma família que não apoia os filhos, que não ama, que está ausente, sabe, que é muito agressiva, uma família que está envolvida com álcool, com drogas, muitas vezes com processos de outros vícios, vamos pensar assim, ou seja, que não é uma função de família, a criança não sente esse apoio. Será que essa criança pode desenvolver esse tipo de situação? Se há violência, né, no quadro familiar, vamos arrumar isso aí. Puxa o seu zíper até aqui, ó, para segurar melhor. Boa, vamos puxar o zíper. Aí, o da jaqueta, acho que o da calça deve estar arrumado lá embaixo. Né? O meu não aparece ali, não tem problema. Garoto. Agora melhorou com esses negócios aí, né? Boa, então o que a gente precisa fazer para evitar mais casos Raíssa, né? O que o homem que está nos assistindo e que tem esse tipo de visão precisa mexer? Esse é o ponto. O pessoal que estiver em casa quer participar, quer falar um pouco sobre isso, Nelson, fica à vontade também, tamo junto. O programa é do Nelson. Não é meu programa. O programa é nosso. O pessoal vai fazer perguntas aí. Só que eu não estou achando onde que é o... Por que saiu aqui o bate-papo aqui, né? Ai, Nelson, eu não manjo muito dessa área aí, mas... Então tá. A gente... Quer entrar de novo, sair, entrar de novo aí? Vou entrar de novo, sair aqui. TV Rio Mafra, a gente vai ajeitando. Mas cada caso é um caso ou como é que funciona isso? Por exemplo, a pessoa que chega às vias de fato, como se diz, né? A pessoa que chega à via de fato é um tipo de situação? Ou aquele que, por exemplo, eu sou, como você falou, sou muito mimadinho, então não te quero mais, vou embora. Qualquer coisinha tá sempre... E tem o outro que é agressivo, que é... Como é que você faz essa distinção aí? Existe uma distinção aí, não? Boa, Nelson. Existe uma distinção e existe uma variação muito grande de coisas que acontecem dentro da mente humana para provocar até mesmo o feminicídio, tá? Mas é muito complexo tudo isso, mas a gente consegue entender, e há diferença sim. Cada caso é um caso, e o que está por trás disso? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que são pessoas doentes. Não quer dizer que isso não seja punível, mas são pessoas doentes. Então, a partir do primeiro momento que você que está me escutando, né, isso acontece para as mulheres também. Mas boa noite, Beth Schobauer. Tá tudo ok aí? Isso acontece com mulheres também. Então, tem mulheres também que não aceitam o rompimento de um relacionamento, que elas não aceitam que tudo acabou, não aceitam que tem uma outra mulher envolvida com aquela pessoa, e elas não conseguem ultrapassar essa fase do luto. A gente chama de processo de negação. Existe isso com mulheres? Existe. Tá? Então a gente está falando de homens, por quê? Porque nós vimos aí 3 casos onde o protagonista, né, trágico da situação eram homens. Então por isso que a gente está falando de homens. E essa questão mais agressiva, historicamente, pertence mais aos homens. Não que não existam mulheres que façam isso. Por isso que a gente está pegando nessa direção. Mas vamos nós. Esse homem, ele começa a ter atitudes violentas já bem antes. E ele demonstra essas atitudes violentas. E é importante que as mulheres que estão nesses relacionamentos percebam e se afastem. Isso é de suma importância perceber.
Uma pessoa violenta é uma pessoa que vai oferecer risco para você agora, para frente. E a pergunta que a gente faz para essa mulher que está envolvida com uma pessoa violenta: por que continuar nesse relacionamento? Porque o seu pai era violento, por exemplo? Porque o seu pai era alcoólatra? Porque o seu pai agredia a sua mãe? Tá? Se isso que eu estou falando está fazendo sentido para você que está em casa, precisa de tratamento. Precisa rever tudo isso. Precisa de um tratamento muitas vezes psicológico, né, ou através da psicanálise, ou de algum tipo de terapia. Pode procurar pelo SUS. Tem, a faculdade oferece tratamento também. Tem outras linhas. Até hoje eu tive no SESC lá de manhã, e eles têm até um tratamento, eu não sabia disso, tem um tratamento com psicólogo num preço bem mais baixo. Não sabia que o SESC oferecia esse tipo de serviço para o pessoal do comércio, né? SESC? SESC, isso. De Mafra? De Mafra. Eu tive hoje de manhã e vi lá essa informação, né? Então tem atendimento na faculdade, tem atendimento no SUS, tem atendimento no SESC a preço mais baixo, eu participo de grupos, de fórum, de psicanalistas, e tem pessoas que estão começando ali, que têm um custo mais baixo e que atendem, não quer dizer que seja ruim. Mas o que acontece? Pode precisar de um tratamento médico, pode, de uma intervenção fisiológica. Há um tempo atrás eu atendi um casal, tratando de terapia de casais, e justamente essa pessoa se dizia agressivo, esse homem, né? E eu comecei a fazer perguntas, dentre as perguntas tinha sono, a pessoa não dormia. Então, uma pessoa que não dorme é agressiva fisiologicamente, porque aquilo traz um nível de ansiedade muito grande. Eu brinco que quando você não dorme, no dia seguinte você quer matar meia dúzia. Há um nível, sabe, de ansiedade maior. Você acha que isso justifica? Não, nem matar meia dúzia. Mas agrava, Nelson. Então, se a gente fala de álcool, agrava aquele sentimento. Que nem, por exemplo, a pessoa pode ter esse sentimento de que essa mulher é minha e não vai ser de mais ninguém. Agora, se a gente coloca álcool junto, no caso teve gente que colocou gasolina, né? Brincadeiras à parte. Mas se a gente coloca álcool, se a pessoa utiliza-se do álcool ou utiliza-se de maconha, de cocaína, de alguma coisa... Qualquer droga, né? Qualquer droga, há uma tendência de fomentar esse processo e acabar acontecendo esse tipo de situação. Mas são casos diferentes, situações diferentes. Mas em qualquer caso, precisa entender. Esse homem precisa entender por que ele está... até a minha esposa, quando viu esse caso, ela disse, destruiu a vida de todo mundo. Destruiu a vida das pessoas que passaram pelo processo, né, que perderam lá a filha, né, o ente querido, mas destruiu a vida do outro também, que está preso, vai ficar preso sei lá por quanto tempo, né? Teve o caso dessa mulher lá de Curitiba, que foi o pai e o filho. E os dois ali, né, o pai e o filho que levaram o humorista, corpo. falando, isso, né, humorista, exatamente. De Curitiba. Então acabou a vida desse humorista, acabou a vida do filho desse humorista, quer dizer, e a família inteira vai sofrer. É família arrebentada para tudo quanto é lado. E a gente se pergunta, será que daria para evitar? Será que se esse humorista propriamente fizesse um tratamento... E eles eram bem amigos, assim, de infância, né? Amigos de infância. Ela tinha como se fosse pai. Eles eram, assim, desde os 9 anos ela conhece ele. Eles se conheciam. Ela tinha 9 anos de idade. Então uma coisa bem... É um negócio bem estranho, né? Bem doentio, né? Sim, um amor que vira ódio, né? É mais ou menos isso que a gente pensa ali nessa situação, né? Tô falando de existe amor, isso, né? amor que vira ódio? O Nelson trouxe essa questão num outro programa. Existe esse amor, né? Porque existem vários tipos de amor. Na verdade, são 9 tipos de amor. 9? Então o que acontece? Então vamos lá. Primeiro. Não, eu não vou falar de todos, senão fica o tempo todo aqui. Mas vamos falar do primeiro. São só 9? Não, mas o primeiro, Nelson, é o mais interessante deles. Não, mas só o nome. Não. Não tem? Que vai longe, vamos falar. Vamos lá. O primeiro é o que a gente chama de amor simbiótico. Simbiótico. Sim, que é o amor do bebê pela mãe. Então o bebê não faz nada e a mãe faz tudo. Mas isso aí você chama de amor? Eu acho que o meu conceito de amor é diferente. Sim, mas é que você está trazendo isso aí seria um conceito... Apego. Sim, você está trazendo um conceito que as palavras são usadas, né?
A psicanálise traz esse conceito desses tipos de amor, né? Chama de amor, mas se a gente pega do ponto de vista espiritualista, concordo com você, né? Não seria um amor. Mas o que acontece? O interessante é quem está fixado lá. Então você vai ver filhos com 40, 50 anos que continuam dependentes do papai, da mamãe, que a mamãe tem que dar o dinheiro, que tem que fazer a coisa como se ele tivesse 6 meses de idade. E eu vou dizer mais, nessa questão comportamental e de casais, também existe isso, sabe? Mas aí não foi... Não é uma coisa de criação de pai, dos pais que deram essa abertura para o filho? Não houve uma castração. Crescer dessa forma? Sim, não houve uma castração. Não houve um entendimento de que esse filho tem que ir para a vida, tem que ir para a luta. Claro, tem a ver com todo um contexto, mas os pais são muito importantes e responsáveis. Desculpa falar isso aqui ao vivo, né? Mas são importantes e são responsáveis nessa trajetória toda. Porque eu não quero botar culpa na cabeça de ninguém. Pai e mãe faz o melhor, entende? Só que às vezes não sabe como fazer. Fazer o quê? Esse que é o ponto. Então, quando eu gosto de falar da música, da Corno Music, né? Do Zezé de Camargo, lá que ele diz, eu não vivo sem você. Ficou faltando vírgula, mamãe. Por quê? Porque esse é amor simbiótico. Inclusive esse amor da música sertaneja é um amor que não presta pra porcaria nenhuma, para não falar uma outra palavra aqui. Só traz problemas. Então, se o marido não vive sem a mulher, se a mulher não vive sem o marido, ferrou. Porque a gente começa a ter um processo de dependência muito grave. Eu acho assim que ninguém, de maneira alguma, pelo meu conhecimento, deve colocar a felicidade da pessoa, por exemplo, eu, no meu caso, eu não posso colocar a minha felicidade, o meu bem-estar na mão de outra pessoa. Ou seja, a partir do momento que eu me amo, que eu gosto de mim, gosto de como eu sou, eu me aceito, tem todo aí um tratamento anterior, para você chegar nesse ponto, Você sabe muito bem disso, que enquanto eu não chegar nesse ponto de que eu me aceito do jeito que eu sou assim, eu me aceito, vou mudar o que eu tenho que ser mudado, com todo o esforço que eu posso ter, mas eu me aceito por enquanto do jeito que eu sou, e isso gera amor próprio, E se eu tenho amor próprio, eu posso dar esse amor, porque como é que eu posso dar um amor que não tem, que eu nem sei o que é amor? Então, se eu gosto de mim, eu posso gostar, eu posso dar esse bem-estar para outra pessoa, porque eu quero o bem-estar para mim. Agora, eu não posso exigir que o outro me dê esse bem-estar, me dê esse amor, porque daí eu vou ficar na mão de todo mundo, eu vou ficar na mão alheia, Então eu não vou poder me dar para outro, porque é a mesma coisa que você está vamos supor aí, está num abismo, E tem alguém lá caindo, Tá caindo. Eu falo assim, eu estou precisando de amor, dá a mão para mim aqui. Ele vai dar a mão para você, vai junto, quer dizer, entendeu? Ele vai te levar junto. Então eu não posso confiar, não é uma questão de confiança, é uma questão de vamos dizer assim, de se concentrar em si, Não sei se estou falando besteira, Não, está falando muito bem. E isso, Nelson, que você está falando, esse buraco que muita gente carrega, desculpa interromper porque você falou ali só para completar aquele ponto, depois você volta no teu raciocínio, por favor, que está muito bonito. Aquele buraco que a pessoa carrega dentro, essa questão de vazio, da depressão, por exemplo, E às vezes está faltando, eu não gosto muito de dizer que está faltando Deus, não, porque isso aí é muito forte e machuca muita gente, Então, pessoas que dizem, estou em depressão, então está faltando Deus. Eu não vejo bem assim, mas está faltando uma conexão, me entende? Eu penso dessa maneira. Porque se busca a espiritualidade, por exemplo, e faz essa conexão através da espiritualidade, se começa a desenvolver esse amor próprio equilibrado, entendeu? Essa percepção de que somos filhos de Deus e que existe essa harmonia. É importante a gente lembrar que a ciência hoje tem demonstrado claramente que aquela pessoa que se dedica um tempo para as questões espirituais, ela tem um equilíbrio melhor fisiologicamente falando. E esse buraco,
a gente vai querer botar o outro para preencher esse buraco, que é um buraco nosso, que a gente tem que aprender a lidar com ele e tem que buscar de diversas maneiras equilibrar isso, seja através da terapia, seja através da espiritualidade, seja através da medicação, seja através da fitoterapia, do floral, ou como quer que seja. Mas é um buraco que é do Davidson. Exatamente. E o Davidson tem que fechar, não com a esposa dele, Exatamente. nem com uma outra pessoa. Ninguém vai conseguir arrumar aquilo que tem que ser arrumado. Imagine uma pessoa centrada, uma pessoa que se aceita. É difícil, né? Claro, ninguém nasce sabendo também. A gente vem com muitos filtros, como você sempre colocou pra gente, né? A gente vem... tudo isso é o ego que nos alimenta. E a gente costuma dizer que todo esse conhecimento que nós temos faz com que nós erremos o caminho, porque o ego ele quer nos aprisionar na culpa, né? Aprisionar no medo, aprisionar em tudo, porque se a gente conseguir deixar o ego de lado, o orgulho, né? Que é o pai do orgulho, né? O ego. Deixar isso de lado, a gente vai poder eliminar o ego, mas nós vamos poder dominar. Ele está para nos servir e não para sermos escravos dele. Aí, se nós conseguirmos, isso tudo depende de muito estudo, de muita terapia, de muito conhecimento, né? Para a gente chegar nesse ponto de deixar esse ego só para nos servir e não sermos escravos dele. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar num lugar que eu já esqueci, né? Agora não vai chegar em lugar nenhum, né? Então assim, o conhecimento, a gente diz que o conhecimento é a mãe da ignorância, né? É meio... Sim. É controverso, né? O conhecimento é a mãe da ignorância. Por quê? Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais filtros a gente coloca e mais a gente se distancia da realidade. Porque eu coloco tudo que você fala, eu coloco algum conceito meu. Eu nunca vou chegar num ponto, porque eu vou ter o meu conceito. Na religião... uma coisa pré-formada ali, que são que as coisas pode mexer, né? Que são as coisas que eu vim aprendendo até hoje, da família, da religião, né? Tudo que eu vim na escola, na sociedade. Cada sociedade tem a sua formação. Hoje você está falando uma coisa, Nelson, que tem a ver com que hoje eu fui numa palestra do empresariado aqui da cidade, né? E o palestrante ele trouxe uma frase final lá, eu não me lembro o nome do pensador lá que trouxe isso, tá? Mas, em suma, ele trouxe uma frase que diz assim, que o analfabeto dos dias de hoje não é uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, mas é uma pessoa que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Porque nós estamos constantemente passando por situações que se a gente se fecha numa coisa, a gente não consegue evoluir. Sim. É preciso estar aberto, né, e começar a se questionar. Por isso que eu amo tanto a psicanálise, porque a psicanálise é justamente essa arte de fazer perguntas. Então, por exemplo, imagine você que está em casa e o teu filho está com, sei lá, tá adolescente ali, e está se sentindo feio, e está se sentindo o pior das pessoas, e está passando por um processo de bullying. O que a gente costuma fazer? Perguntas. Filho, mãe, eu sou o cara mais feio do planeta. Filho, mas lá na escola, como é que é? Você tem amigos? Tenho, eu sou bem popular. Tá, mas você é bem popular e por que as pessoas gostam de você ou não gostam? Não, tem gente que gosta. Tá, mas você falou que te odeiam ou gosta? Você começa a dar um nó na cabeça do teu filho, por exemplo, um nó no sentido positivo. Eu brinco que eu costumo colocar minhocas do bem na cabeça das pessoas, através de perguntas. Então a pessoa começa a se questionar, mas então eu lembro de colocar essas questões aqui para muita gente que diz assim, eu sou a pessoa mais feia, eu sou horrível, isso aqui. O teu marido ou a tua esposa é uma pessoa bonita? Não, é bonito, tá, beleza. Eu disse, ele é da ONG dos desfavorecidos, né? Por que ele casou com você? Por que ela casou com você? Você veja como o ego... A gente não consegue enxergar, Nelson. O ego, ele é dualidade, né?
O ego é da dualidade, ele não sabe fazer outra coisa. Estou falando assim como se fosse uma outra pessoa. Vamos colocar que fosse. Tudo que é bom e ruim é do ego. Feio e bonito é ego, né? Não existe feio e bonito, não existe bom e ruim, não existe. Tudo que é da dualidade, né, que está dividindo, é o ego que está fazendo isso. Então a gente cai nessa armadilha. Coloca o ego de lado. Tá, você é feio? Tá, eu sou feio. Eu sou feio. Você é bonito? Sou bonito. Tá, tem comida hoje? Tem comida. Não tem comida? Não tem comida. É uma coisa que você, sabe, você se entrega. Começa a entrar numa centralidade, né? Você fica no centro ali, você e a divindade, ela vai te abrir portas. Por exemplo, como Jesus colocou, né? Eu sempre cito Jesus, né? Tem também o Siddhartha Gautama, né? Que já veio antes e tudo mais. Mas também assim, veja os pássaros, como é que eles vivem, né? Olha como vivem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não armazenam. E está aí, vivendo, a natureza está aí. Quem é que alimenta isso? Quem é que faz tudo isso? E nós perdemos essa. Você falava muito da criança, né? Quando você dava as nossas aulas ali. Sempre esqueço que a criança, como é que a criança, ela não quer saber, ela não tem. Será que amanhã tem comida? Será que eu vou ter que pagar alguma conta? Não quer saber, eu estou com fome, eu quero mamar agora e pronto. Aí eu vou dormir porque eu estou com sono. Claro que nós temos um raciocínio, nós temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, mas eu quero dizer que nós temos que pegar essa essência, né? É outra coisa também, não é para ficar admirando os pássaros de mão cruzada, não, olha lá os pássaros, eles não correm. Não é, você tem que botar a mão na massa, não é para ficar admirando, é para fazer igual. Né? Ficar se preocupando com o dia de amanhã. Ele não quis dizer para ficar observando os pássaros. Deus vai se preocupar com o dia de amanhã. Viver sempre no momento. Você sempre colocou isso, né? É um ensinamento muito importante. Viver o presente. Passado e futuro não existe. Só existe o presente. Sim. E é importante que a gente comece... Acho que nós saímos da conversa, né? Mas não tem problema. Homem do céu, eu estava falando sobre feminicídios. Eu fugi da conversa que sou culpado. Vou puxar um pouquinho dessa parte aí. Não, fica quieto não, tá louco? Vamos puxar um pouquinho essa parte, vamos voltar para a questão lá do nosso tema e dessa questão tão trágica, tão difícil, tão delicada. Mas é importante, Nelson, a gente trazer esse aspecto da necessidade de se buscar equilíbrio, de se buscar o agora. A gente foi saindo por causa das cobranças, por causa da questão do consumismo, daquilo que as mídias colocam na nossa cabeça, a gente foi saindo para um desequilíbrio gigantesco, onde a gente não para mais, não para nem para dormir. Então eu atendo muitos pacientes que eles têm problema a gente chama de ATM, tá? Que é alteração, essa aqui é uma articulação temporomandibular. Dói pra caramba aqui, porque eles dormem a noite inteira assim, venço, entendeu? Então aí dá bruxismo também, que é uma outra doença relacionada a esse processo. Quer dizer, quem tem bruxismo, quem tem distúrbio de ATM, são pessoas que não conseguem relaxar para dormir. Elas não relaxam para dormir, ponto. Não descansa nem na hora de dormir. Isso aí, a gente vê um número muito grande de pessoas que às vezes tem que se dopar para dormir por conta disso. Tá, e isso vem da onde? De justamente a gente perder esse centro. Eu tenho que ter esse carro, eu tenho que ter essa casa, eu tenho que ter essa roupa, eu tenho que ter não sei o que, eu tenho que ter essa mulher, eu tenho que ter esse homem, eu tenho que ter não sei o que, eu tenho que fazer. E esse tem que todo... que está matando a gente. E a gente se pergunta, tá, e daí você construiu tudo isso? Se é que conseguiu, né? E daí, o que você vai fazer com a tua vida, que é o bem mais precioso, que se acabou saindo pelo vão dos dedos, e né? Tudo isso a gente está falando aqui, não é assim uma coisa que você aprende de uma hora para outra. Eu aprendi muito com o Davis quando ele fazia aula de meditação, né? Então a gente vai buscando essas coisas, ao longo do tempo a gente vai estudando, vai... Exercitando. Exercitando, né? O mais importante é exercitar, né? A meditação traz muito esse presente, né? Você citou aí da necessidade das pessoas têm de buscar coisas, porque eu tenho que ganhar, porque eu tenho que fazer, né? E isso também vai muito
isso está no ego e a mente tagarela, né? Que a nossa mente ela não para de falar, tá? E é um disco furado, tá sempre rodando. E tem até aquela historinha que acho que a gente já falou sobre aquele empresário que chegou e foi lá para o Nordeste tirar férias, né? Ele tinha uma companhia muito grande lá e ele era empresário da alta, né, sociedade, e foi tirar umas férias lá. Chegou lá naqueles lugares desertos, lá numa praia, né? Ele escolheu um lugar bem legal para chegar lá e tal. Ficou lá num canto, lá num hotelzinho bem aconchegante, bem assim, vamos dizer assim, bem rústico, né? Ele queria ficar ali num lugar rústico. Daí ele viu que vinha vindo um pescador com aquela canoinha dele, sozinho, remando, e trouxe uns peixinhos ali, um punhado de peixe, levou lá para a peixaria, lá onde ele fazia as coisas, né? Ele ficou observando. Aí no dia seguinte o pescador foi de novo, trouxe mais um pouquinho de peixe. Daí falou, vem aqui, vamos conversar aqui. Você é o pescador aqui, como é que você fatura isso? Você tem como ganhar muito com isso? Eu ganho a minha vida com isso aqui, né? Ele falou, por que você não faz o seguinte? Você não pega uma outra pessoa, coloca outro barco, aí você, em vez de você trazer essa quantidade, você traz o dobro. Aí você divide com ele. Conforme vai passando o tempo, você vai pegando mais barcos, vai trazendo mais peixe. Aí, conforme você vai ganhando dinheiro, você compra uma lancha. Você vai mais longe, vai lá no alto, lá um barco maior, né? Aí você traz muito mais peixe, você vai ganhando muito mais. Vai chegar uma hora que você não vai precisar nem trabalhar, você só vai administrar, vai ficar como eu, assim, ó. Tô aqui, ó, desfrutando de tudo isso aqui, né? Ele falou, mas eu já tenho isso. Já está desfrutando? Eu já tenho isso. Já está então, eu já estou aqui, ó. Você entendeu? E a gente passa uma vida inteira... E a gente não enxerga, né? Não consegue enxergar isso, né? A vida inteira correndo atrás do rabo e não consegue perceber essa situação. Mas, Nelson, vamos voltar mais um pouquinho, daqui a pouco a nossa live acaba, já acabou? Né? Já está tá correndo o tempo, está no finalzinho. É importante... A Ana Beatriz Quitchell, boa noite. Boa noite, querida. Obrigado pela audiência. E o pessoal que está no Davidson, depois coloca aí, eu escrevo, tá? Porque eu não estou vendo vocês, porque meu celular está lá no tripé. Mas vamos nós para diante. Danúcia também, Casa Grande. É importante, meus queridos, que a gente pare para poder barrar isso lá atrás. Então, você, que é homem, mulher, que percebe que tem esse tipo de problema, que você não aceita um término de uma relação, que você tem muita dificuldade, que você tem dependência emocional, muitas vezes você pode estar transferindo esse vazio, que é um vazio de pai, que é um vazio de mãe, e você transfere para outra pessoa. Então tem muita gente que não está apaixonado pelo namorado, está apaixonado pelo pai, está preso ao pai, está sentindo aquele vazio, aquele pai que não foi presente, aquele pai que não deu aquele carinho, por algum motivo, por alguma situação, e transfere isso e quer levar isso para o relacionamento. E esse relacionamento vira num processo de dependência, codependência, que não vai se arrumar nunca. Então, se você está vivenciando isso, entenda que isso é uma doença que precisa ser tratada. Tá? Não deixa isso avançar, não ache que isso é normal, não alimente isso com a corno music, né? Que daí a pessoa fica, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, e não se despanta, e fica escutando aquelas músicas. Tem uma tia minha que ela escutava aquela colcha de retalhos, sabe? Aquela colcha de retalho, meu Deus do céu, eu escutava, eu ia na casa dela e escutava bastante essa música, né? E aquilo é uma desgraça total, aquela música, né? E tem tanta música que você, meu Deus, leva esse povo para terapia porque é muita desgraça junta. Mas se a pessoa vai escutando esse tipo de música e vai se alimentando com aquilo, acha que aquilo é normal. Sabe? Então, você tem umas músicas do Zé de Camargo, eu escutei muito Zé de Camargo na minha vida, Deus, mas não tem problema, mas vamos nós. Então, aquelas músicas, elas incentivam você a ficar ainda mais naquela dependência, ainda mais naquela dor, a sofrência que se fala tanto. A sofrência é uma doença, meus queridos. A gente não está aí para viver desse jeito e acabar da forma como nós vimos esses 3 casos. O que acontece? Você acha que isso é normal? Você acha que não consegue viver sem a outra pessoa? Já começou o erro aí.
Você acha que, sabe, que você tem direito sobre a outra pessoa, que a outra pessoa não pode viver, sei lá, com outros, com outra, ou tocar a vida? Isso é um desequilíbrio emocional, psicológico muito profundo que precisa ser observado, precisa ser tratado antes que a gente chegue nesse tipo de situação. Só que, Nelson, essas coisas que vão parar na televisão, a gente está falando do ápice, né? Nós estamos falando de casos aí que vão parar lá. Mas no dia a dia, o que a gente vê? Trocentas pessoas que carregam dores, que perderam a vida, não estão debaixo da terra, mas a vida não faz mais sentido. Quantas pessoas que eu já atendi que saíram de um relacionamento e que não aceitam o término daquele relacionamento e passam 20 anos, 30 anos nessa história da coxa de retalho, entendeu? Nessa história de que do fio de cabelo, né? Essa música do fio de cabelo, a música do Roberto Carlos, aquela lembrança, né? Lembranças de nós dois, não sei das quantas, outro lá quando o carro roncar, quando não sei o que. Vai a ponte que partiu aqui para nós, entende? É uma doença. E por que essas músicas fazem tanto sucesso? Porque nós temos um número muito grande de pessoas emocionalmente doentes. Só que isso aqui é um programa de utilidade pública, a gente precisa olhar para isso e dizer, peraí, que negócio é esse de fio de cabelo? O cara pegou o fio de cabelo, daí lembra e chora e não sei o que, e bebe. Pois é, né? É o que a gente estava falando, quase que eu caí aqui. Ele estava falando o ego adora isso. Sim, só que, Nelson, só um pedacinho. Eu não estou dizendo com isso que a sua dor, quem é que nunca viveu dor de amor? Eu me arrebentei um monte pela vida trocentas vezes, não sei você como é que foi, mas dor de amor existe, se sofre. Só que é importante a gente entender que isso não deve ser algo que deve ser alimentado. Não, deve ser alimentado o equilíbrio. Pode continuar, desculpa. Nem com... Claro, né? A gente fala assim, mas é claro que ninguém é de ferro, né? Mas essa sua que está falando de alimentar é muito importante, né? Por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de viver no presente. Esse saudosismo, isso é doença. Saudosismo, né? Na maioria das vezes sim, porque a vida não anda, a vida fica parada. A gente chama de negação do luto, tá? Então, quando a pessoa rompe um relacionamento, precisa entender que morreu, acabou aquele relacionamento. A gente pode perder um ente querido, né? Um filho, a esposa, o marido. Não, o marido tem que ficar, né? Tem que ficar de luto o tempo todo. Agora, brincadeiras à parte, mas então, a perda de um ente querido, né, pela morte, né, pela ida aí, pelo desencarne, sei lá, chame do que quiser, é uma coisa que você tem o luto ali naquele momento, depois isso tem que ser passado, tem que deixar para trás, porque passado, né? Sim, claro que vai ter a lembrança, mas não aquele saudosismo, aquela dor que não passa né? Nunca, né? Só que acontece, Nelson? Agora eu vou falar uma coisa aqui que pode ser que o pessoal em casa não concorde, escreva aí se você não concorda com o que eu vou falar, mas eu estou falando de prática clínica. A dor, quando se perde alguém para a morte, para debaixo da terra, vamos pensar assim, tá? Ela é menor do que quando se perde para o outro, tá? É menor, tá? Dói menos. Então, aquele caso daquela pessoa lá, que a namorada foi com outro, que o marido foi com outra, que a mulher foi com outro... É pior, né? É pior. Por quê? Dói mais. Por quê? Porque contra Deus a gente se conforma. Quando Deus leva, a gente se conforma. Mas entendeu? Por quê? Por causa do ego? Claro, com certeza. O ego vai estar envolvido nessa estrutura toda. Aí vem sentimento de rejeição, de abandono. E esse sentimento de rejeição, de abandono, de traição, todos esses sentimentos são sentimentos que se passam até os 5 anos. Ou seja, não foram resolvidos. Aí, Davidson, mas quem é que resolveu isso? Olha, eu me trato até hoje. Sabe, tipo, eu faço a minha autoanálise e muitas vezes eu tenho que reconhecer que eu tenho coisa mal resolvida da infância, por que não? E a gente precisa entender isso daí, trabalhar essa questão e perceber o quando que a gente deve mexer nisso tudo. Tá na hora. A Danúzia Casagrande disse aqui, boa noite, assunto interessante nos dias de hoje. Muito legal, querida, obrigado pela participação. A Ana Beatriz esteve também aqui, Quitchell, a Beth Schobauer,
Eu não consigo ver mais. Se tiver mais alguém que eu não falei aí, gente, me perdoa que eu tô com... Tá com outro telefone. Eu tô com o telefone do... Eu esqueci de trazer o meu aqui. Mas não, tá bom. Então acho que é isso, né, Davidson? Nós já falamos sobre, então, esse feminicídio. Sim. Coloca aí se você quer algum assunto para semana que vem. O que é que você gostaria que o Davidson falasse e explicasse para nós? Claro, né? claro. Podemos falar sobre trocentos assuntos. A gente trouxe esse assunto hoje de forma emergencial, né, Nelson? O que aconteceu agora? Foi ontem, né? Hoje é terça, né? Foi ontem. A gente pode falar também sobre alimentação. Sim, emagrecimento. Se você quiser, a gente pode falar sobre emagrecimento. Vamos falar sobre nutrição, nutricionismo. Sim, depressão, ansiedade. Belezura a gente sabe bastante, né? Feiura. Autoestima, como é que se Autoestima, olha aí, ó, legal. E essa questão das perguntas é importante. Agora, Nelson, para fechar a nossa conversa de hoje, eu queria dizer, tá, que é importante estarmos abertos, né? Então, estarmos abertos para aquilo que está acontecendo com a nossa família, para aquilo que está acontecendo, digamos, com a esposa, com o marido. Então, muitas vezes a gente se fecha, eu sou um bom marido, mas será? O que está acontecendo em relação à tua esposa? Será que você está escutando o que a tua esposa tem para dizer? Ou vice-versa? Ou está escutando o que o filho tem para dizer? Será que sabe, quando você começa a fazer perguntas, você começa a abrir as coisas e trazer cura para dentro de uma família. E a base é a família. A gente tem certeza, não conheço a história desse humorista, mas o problema está na família. Dali que vem essa disfunção. Ou eu tinha um pai violento, a gente falou sobre isso em outros programas aqui, uma mãe violenta, tem alguma coisa disfuncional ali, problemas que desestruturaram essa personalidade. Então a gente se pergunta o que eu posso fazer de melhor e como que eu posso estar aberto para tudo isso. Nessa questão do luto de relacionamento também. Caramba, será que é normal eu continuar me arrastando por anos, apesar da situação ter acabado? Então a pergunta que eu coloco hoje para você em casa é: por que não estar mais aberto para questionar? Questionar tudo. Exatamente. Então, finito. Obrigado, gente. Muito boa noite. Obrigado, Davidson, pela... Obrigado, Nelson. Sempre bom estar aqui com o Nelson. Imagina, gratidão eu pela que agradeço. Oportunidade aqui, TV Rio Mar. Obrigado, pessoal, aí também da página... É uma página? É, do Davidson Rossi. É página ou é... Facebook. Ou esse que eu estou transmitindo é meu perfil. É perfil? É meu perfil. No seu perfil. Isso. Então, um grande abraço aí pro perfil do Davidson. E vamos nessa, que é bom a beça, enfrentar o frio lá fora, né? Hoje acho que vai dar 5 graus, 4 5 graus? É, a temperatura vai gelar. Vai gelar. Então, gratidão, Nelson, gratidão, meus queridos. Gratidão. Tudo de bom pra vocês, tá? Tudo Coloca, bom. Comenta aí. Dá licença que eu vou passar na frente das câmeras. Vou passar aqui pra desligar. Pra nós desligar o negócio aqui. Vamos lá. Foi todo